Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, neste 14º domingo depois de Pentecostes, a Sagrada Liturgia nos faz meditar sobre uma vida no Espírito Santo. Uma vida guiada pela graça divina. Podemos dizer em nosso tempo, de fato, assumirmos nossa filiação divina. Termos Deus não como alguém que precisamos satisfazer, mas com nossas obrigações, pois a Deus toda a justiça do homem ainda é injusta, mas como um Pai que nos é dado no sacrifício redentor do Filho unigênito e do qual já nos procede todo o amor e toda a graça. Deus primeiro nos amou e todo o amor vem dele. E não é um Pai ausente, mas um Pai presente, dedicado, cuidadoso, pedagogo, orientador, ciente, que não rompe nossa liberdade, mas nos guia na sua graça. Ao pensarmos nesta paternidade divina que dá uma liberdade ao homem, a figura do Evangelho de hoje nos lembra aquele dia ditoso em que São Francisco é recebido em audiência pelo Papa Inocêncio III, em que pede o direito de ser pobre para os religiosos de sua ordem, e que cita as mesmas passagens de hoje. De fato, Inocêncio III precisou ordenar São Francisco diácono para que pudesse citar o Evangelho sem sofrer as consequências de um leigo pregar o Evangelho. E o fez. São Francisco era um clérigo no grau do diaconato. A liberdade que o Espírito Santo dá àqueles que se entregam a Ele. Olhemos com atenção para não corrermos o risco de cairmos em heresias que já nos precederam quanto a isso. Do mesmo jeito que o poder, a riqueza tornam-se uma tentação, o veremos no decurso da história que a pobreza também se torna uma tentação. Olhemos para os cátaros e albigenses, que desprezavam tudo e se entregavam completamente a uma disciplina esteticamente perfeita, que assustou até mesmo o cônego São Domingos, mas que por dentro existia uma ideologia perversa de desprezar a mãe igreja, de desprezar a vida, de desprezar a maternidade, de desprezar aquilo que Deus mesmo nos dá, um estado de vida distinto e próprio para cada um de seus filhos. A que mal chegou este amor dos cátaros e dos albigenses à pobreza, e dos franciscanos espirituais, que desprezando toda e qualquer propriedade, arrastaram tantos ao suicídio. Do mesmo jeito que a avareza é um perigo, a pobreza, o desprendimento ideológico, torna-se também um grave perigo, caminho para a heresia. Onde está a justa medida? Onde sempre esteve. Sigamos o conselho de São Francisco de Sales,
cada estado de vida tem a sua justiça. Nem todos são franciscanos, nem todos são bispos, nem todos são monges, nem todos são casados, nem todos são pedreiros, nem todos são carpinteiros, nem todos são médicos, nem todos são engenheiros, nem todos são padeiros. A cada ordem cabe a sua justiça e a sua medida. Seria inconsequente um pai de família que não se preocupasse com o aumento de seus ganhos, pelo justo trabalho e pela justa ambição de crescimento de seus negócios, mais que um franciscano. E seria insano um franciscano que se preocupasse na administração de seu convento como um empresário de uma mega empresa. Bem, vemos o fruto disso em instituições atuais, que se governam na lei do mundo e deixaram seus pais espirituais há muito tempo no passado como mero ícone decorativo. Aonde está a justa medida? Na vocação própria. Sempre esteve a justa medida. No bom uso dos bens temporais, no fim último daquilo que Deus confia, do corpo, da veste, da ciência, do entendimento, da força, da capacidade, das habilidades e, por fim, queridos fiéis, até mesmo das debilidades, das fraquezas e das limitações. Santo Afonso Maria de Ligório, em seus últimos dias de vida, velho, encerrado em seu leito, renuncia à diocese e recebe do Papa uma recusa. Afonso, na sua cama, rezando, vale mais que bispos jovens trabalhando. Até mesmo as limitações que a saúde ou a idade impõem tornam-se meios de santificação e de obediência à vontade divina e são eficazes pela graça. Eficazes pela graça. Quando colocamos nossas esperanças em nós mesmos, naquilo que nós supomos sobre nós de poderoso, de vantajoso, de autossuficiente, não estamos nós caindo na mesma sentença que o introito da missa de hoje nos condena? O homem que confia no homem. Confiar num homem, num ser temporal, deixando passar a primazia da paternidade divina, seria uma expressão da soberba, mesmo sendo homem nós mesmos. A carta que São Paulo dirige hoje aos Gálatas, elencando aquelas que são as obras da carne, claro, estão ali nos vícios piores ao qual a carne naturalmente vai tender, porque o animalzinho quer apenas comer e dormir, e tem seus instintos de reproduzir. Mas nós não somos um animal, somos mais que isto. Nós não nos encerramos em instinto. Deus nos elevou à consciência, à realidade celeste. A carne, quando confiada, engana, passa para trás. É preciso ter o Espírito no governo, na guia, na disciplina. As coisas do Espírito elevam o ser humano. Hoje, vejam como se fazem alguns métodos educativos. Conversava com uma família que dizia sobre a dificuldade de se levantar cedo.
E eu ficava meditando, por que é tão difícil levantar cedo? Por que as pessoas têm tanta resistência em levantar na hora certa? É a carne, é uma lei física. Um corpo em inércia tende a ficar na inércia, até fadigar-se. E do mesmo modo que se retarda a levantar, se retarda a ir dormir. O ser humano precisa romper com esta tendência natural. Chamar a consciência e a força do espírito a botar a carne no seu lugar de serva. De dizer, não, é esta hora e pronto. Quando nós pensamos nas educações que se dão a alguns jovens, fique até o tempo que quiser, permaneça quanto quiser, vá dormir na hora que quiser, acorde na hora que quiser, coma quando quiser, faça o que quiser. Qual é o fruto disto? De um ser humano que, dedicado às suas coisas mais elevadas? Não. A tristeza, ao vazio. Temos homens de 40 anos que foram educados deste jeito e não conseguem dominar-se a si mesmos. Vivem na frente de um computador jogando. Comem quando estão com fome, sem saber o que é um almoço ou um jantar. Dormem do mesmo jeito que estão no seu esporte virtual. Não têm vida espiritual, não têm apreço por virtudes. Se não se rompe com esta ditadura da carne, o homem nunca será homem. Tende à sua animalidade, aos princípios básicos. É preciso que entre uma violência do espírito contra a carne. Um ato violento e imperativo, que discipline a carne para as coisas certas, no tempo certo, a fim de que a mente se eleve e livre, busque as coisas do alto, a arte, a beleza, a elevação intelectual e, por fim, o máximo de tudo e mais importante, a elevação espiritual. Pois o fim da carne é a podridão, mas do homem redimido, governado, guiado pelo Espírito, é a ressurreição e a glória celeste. Olhemos para cada um de nós e pensemos: quanto tempo vamos permanecer adiando o nosso plano de vida espiritual? Quanto tempo vamos permanecer dando concessões aos nossos cansaços, desânimos ou preguiças? Sabemos o que precisamos fazer e quando precisamos fazer. É preciso que a disciplina entre com uma autoridade superior, a do alto, do Espírito. E quando se trata das crianças, é preciso ser imagem de Deus, o Pai bondoso, pedagogo. E com as crianças os pais dão a liberdade conforme merecem. Quem conquista boas coisas, ganha confiança. Quem trai a confiança, precisa de mais vigilância. É assim com meus coroinhos. Quando fazem tudo na ordem certa, são toda a minha confiança. Chego para o altar ciente de que o missal está na página certa, de que o vinho está na galeta na medida certa, de que a água está na outra galeta na medida certa, que o corporal está limpo e bem dobrado dentro da bolsa,
que o sanguíneo está na posição certa sobre o cálice, que a patena contém a hóstia, que o véu os cobre todos, conforme é necessário para a missa. Um dia, que levante o véu do cálice e veja que não está ali a hóstia e que tenho que buscar, na próxima, a confiança caiu. Deixe-me ver se realmente a hóstia está naquela patena. Hein? Educar para a liberdade, conforme se conquista a confiança. Mas de nós, os adultos, é Deus o nosso guia. Não tem sino, não tem bip, não tem alerta. Existe consciência. E uma ordem imperativa do apóstolo São Paulo: deixai as obras da carne, voltai-vos à grandeza do Espírito. Isto está muito acima da lei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.